Tantas pessoas chegam até esta oração carregando um peso que já dura tempo demais, uma doença que não cede, um vício que prende, uma saúde que foi se deteriorando aos poucos até chegar a um ponto que parece sem retorno. E no meio desse cansaço, no meio dessa luta que muitas vezes acontece em silêncio, longe dos olhos de qualquer pessoa, há um coração que ainda acredita, que ainda busca, que ainda tem força suficiente para chegar até aqui e pedir. Esse coração é visto por Deus. Esse esforço não passa despercebido. Nossa Senhora olha para cada pessoa que chegou até esta oração com uma necessidade de cura. Algumas carregam doenças no corpo, diagnósticos que assustaram, tratamentos que cansam, dores que não passam. Outras carregam vícios que aprisionam, comportamentos que se repetem contra a própria vontade, cadeias invisíveis que parecem impossíveis de romper. E há ainda aquelas que carregam feridas na alma, traumas que o tempo não curou, tristezas que se instalaram fundo demais para ser alcançadas por esforço humano. Para todas essas pessoas, pedimos tua intercessão hoje. Jesus curou ao longo de todo o seu ministério. Curou cegos, curou leprosos, curou paralíticos, curou endemoniados. E em nenhum momento recusou quem chegou até ele com fé. A palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 17, nos diz que ele tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Isso não é metáfora, é declaração. Jesus se importa com o sofrimento do corpo, se importa com a dependência que aprisiona, se importa com a dor que ninguém vê, mas que está presente o tempo todo. Nossa Senhora, apresenta ao teu Filho Jesus cada enfermidade, cada vício, cada ferida que está presente na vida de quem reza esta oração. Tu que estiveste ao lado dele em Caná e tomaste a iniciativa de levar a necessidade dos outros até ele, faz o mesmo agora. Não esperes que saibamos pedir com as palavras certas. Leva ao teu Filho tudo o que está pesando, tudo o que está doendo, tudo o que está aprisionando. E pede, com a autoridade de mãe que sabe que será ouvida. A cura começa muitas vezes por um lugar que não esperamos. Não começa necessariamente pelo corpo, mas pela alma. Quando o interior se abre para Deus, quando o coração decide confiar, quando a pessoa para de carregar sozinha o que foi feito para ser entregue ao Senhor, algo muda. Não sempre de maneira imediata e visível. Mas algo muda. Uma paz que não se explica começa a habitar o interior. Uma força que não vem de dentro da pessoa começa a sustentá-la. Uma esperança que parecia apagada começa a reacender. Nossa Senhora, prepara o coração de cada pessoa que reza esta oração para receber a cura que Deus quer dar. Que não haja resistência interior à ação da graça. Que não haja descrença que feche a porta antes que o milagre entre. Que não haja amargura acumulada que impeça o amor de Deus de alcançar o lugar ferido. Que cada coração se abra hoje como nunca se abriu antes, confiando que Deus é capaz e que Ele deseja a cura de quem busca com fé. Há pessoas que estão lutando contra um vício há anos, tentaram parar muitas vezes, prometeram para si mesmas, prometeram para a família, prometeram para Deus e voltaram. E a cada recaída, a vergonha cresceu. A sensação de que não há saída foi ficando mais forte. A voz que diz que isso é assim mesmo, que nunca vai mudar, que é melhor nem tentar, foi ganhando espaço. E hoje essa pessoa está aqui, talvez com pouca esperança, mas ainda com fé suficiente para pedir. Nossa Senhora, abraça especialmente quem está preso em um vício neste momento. Que essa pessoa saiba que a recaída não é a última palavra, que o número de tentativas fracassadas não define o resultado final, que Deus não contabiliza as quedas para condená-la, mas as enxerga com misericórdia e oferece mais uma vez a mão para levantar. Que a vergonha não seja obstáculo para buscar ajuda, mas que seja transformada em humildade, que abre o coração para a graça que liberta. A libertação de um vício é um processo. Raramente acontece num único momento, embora Deus seja capaz disso. Na maioria das vezes, é uma caminhada de decisões renovadas, de apoio buscado, de graça recebida dia após dia. Não é fraqueza precisar de ajuda.
É sabedoria reconhecer que há batalhas que não se vencem sozinho. Buscar tratamento, buscar apoio espiritual, buscar uma comunidade que sustente a caminhada, são atitudes de coragem, não de derrota. Nossa Senhora, dá coragem a quem está preso em um vício para buscar a ajuda que precisa. Que o orgulho não seja obstáculo, que o medo do julgamento não impeça de dar o primeiro passo, que esta pessoa saiba que pedir ajuda é o gesto mais corajoso que existe e que Deus honra essa coragem com a graça necessária para cada etapa da libertação. Que ela não enfrente essa batalha sozinha, mas cercada de intercessão, de apoio e do amor de um Deus que nunca desiste de nenhum filho. Escreva nos comentários: Nossa Senhora intercede pela minha cura e me dá força para continuar. A saúde é um dom que muitas vezes só é valorizado quando começa a faltar. Enquanto o corpo funciona bem, enquanto a mente está clara, enquanto a disposição está presente, é fácil esquecer de agradecer. Mas quando a doença chega, tudo muda. O cotidiano se reorganiza ao redor do sofrimento. Planos são cancelados, liberdades são perdidas, e o coração precisa encontrar um novo jeito de viver, um jeito que inclua a limitação sem ser destruído por ela. Nossa Senhora, olha para quem está doente neste momento, para quem recebeu um diagnóstico que assustou, para quem está no meio de um tratamento longo e cansativo, para quem já não tem mais tratamento médico disponível e que precisa de um milagre que a medicina não pode oferecer, para quem cuida de alguém doente e que também está esgotado, também está sofrendo, também precisa de força e de renovação interior. Tu vês cada um, tu conheces cada situação e hoje intercedes por todas elas. A palavra de Deus em Jeremias, capítulo 30, versículo 17, traz uma promessa que precisa ser recebida com fé. Eu te restaurarei a saúde e curarei as tuas feridas, diz o Senhor. Essa promessa não tem prazo de validade. Não foi feita apenas para os que viveram na época do profeta. Foi feita para todo o coração que confia no Deus que cura, que restaura, que age onde a ciência humana chega ao seu limite. Nossa Senhora, que esta promessa de Deus chegue ao coração de cada pessoa doente, que reza esta oração como água que sacia uma sede profunda. Que a palavra de Deus não seja apenas lida, mas recebida como verdade viva, como declaração pessoal do Senhor sobre cada situação de saúde que está sendo enfrentada. Que a fé ativada por essa palavra crie no interior uma abertura nova para a ação curadora de Deus. Há doenças que curam rapidamente. Há outras que exigem um processo longo, cheio de altos e baixos, de dias melhores e dias piores. E há aquelas que não curam neste lado da vida, mas que podem ser vividas com uma dignidade e uma paz que só a fé é capaz de sustentar. Em todos esses casos, Deus está presente. Em todos esses casos, Nossa Senhora intercede. E em todos esses casos, a graça está disponível para quem abre o coração e pede. Nossa Senhora, dá à pessoa doente a graça específica que ela precisa para a fase em que está. Se é a graça da cura, que ela venha com poder. Se é a graça da força para o tratamento, que ela sustente cada etapa difícil. Se é a graça da paz, diante do que não pode ser mudado, que ela habite o coração com uma profundidade que surpreenda a própria pessoa. Que nenhuma fase da doença seja vivida sem a presença de Deus e sem a intercessão da Mãe, que nunca abandona. O sofrimento causado pela doença não é apenas físico, é também emocional, relacional e espiritual. A doença pode gerar isolamento porque a pessoa se sente diferente, incapaz, dependente. Pode gerar tristeza profunda, que às vezes se transforma em depressão. Pode gerar questionamentos sobre Deus, sobre o sentido da vida, sobre por que isso aconteceu. Esses questionamentos não são falta de fé. São reações humanas diante de uma realidade que dói e que exige respostas que nem sempre chegam de forma imediata. Nossa Senhora, acolhe as perguntas sem resposta de quem está sofrendo. Que quem está doente não precise fingir que está bem espiritualmente quando não está. Que possa trazer a Deus a confusão, a raiva, a tristeza, o não entendo, com a certeza de que Deus é grande o suficiente
para receber tudo isso sem se afastar. Que a honestidade diante de Deus seja caminho de cura interior, porque muitas vezes o que precisamos antes de qualquer outra coisa é de um lugar seguro onde podemos dizer a verdade sobre o que sentimos. Protege também a saúde mental, Nossa Senhora. Vivemos num tempo em que o sofrimento psíquico atingiu proporções que não podem ser ignoradas. A ansiedade, a depressão, o esgotamento emocional, o trauma não tratado afetam milhões de pessoas que muitas vezes sofrem em silêncio por vergonha ou por não saber onde buscar ajuda. A saúde mental é parte da saúde integral. Cuidar da mente e das emoções não é falta de fé. É responsabilidade com o corpo e a alma que Deus nos deu. Nossa Senhora, que quem está sofrendo psiquicamente encontre o caminho da ajuda, que busque tratamento sem vergonha, que encontre profissionais competentes e acolhedores, que encontre também na fé um suporte real, não como substituto do tratamento, mas como fundamento espiritual que sustenta o processo de cura. Que saiba que Deus está presente também no consultório, também na terapia, também no remédio que reequilibra o que foi desequilibrado, porque toda cura tem Deus como origem, independentemente do instrumento que Ele usa para realizá-la. Escreva nos comentários: Nossa Senhora, cobre com tua proteção a minha saúde e a saúde de quem eu amo. O vício é uma das formas mais cruéis de sofrimento humano porque aprisiona a partir de dentro. Não é uma prisão que se vê de fora, não tem grades visíveis nem paredes concretas, mas é real, é sufocante e é capaz de destruir tudo o que uma pessoa construiu ao longo de uma vida inteira. O vício destrói relacionamentos, destrói saúde, destrói sonhos, destrói a autoestima e muitas vezes destrói a fé. Porque quem está preso num vício frequentemente chega a um ponto em que não consegue mais acreditar que merece ser amado por Deus. Nossa Senhora, vai ao encontro de quem está preso num vício neste momento, não com julgamento, não com cobrança, mas com o amor de mãe que não desiste do filho, independentemente do estado em que ele se encontra. Tu não te afastas da fragilidade humana, tu te aproximas dela. Foi exatamente nos momentos de maior necessidade que Jesus foi ao encontro das pessoas mais marginalizadas. E tu, como mãe dele, carregas esse mesmo espírito de proximidade com quem sofre. Os vícios têm origens diversas. Há quem tenha encontrado no álcool um anestésico para uma dor que não sabia como enfrentar de outra maneira. Há quem tenha sido introduzido nas drogas num momento de vulnerabilidade, de curiosidade, de influência de pessoas erradas. Há quem tenha desenvolvido uma dependência de comportamentos que começaram como escape e se tornaram prisão. Há vícios que o mundo nem reconhece como tal, como a dependência de jogos, de pornografia, de comida usada como compensação emocional. Cada um tem a sua história, e Deus conhece cada uma dessas histórias com uma profundidade que nenhum ser humano alcança. Nossa Senhora intercede por quem está preso em qualquer forma de vício. Que a misericórdia de Deus chegue antes do julgamento. Que a graça chegue antes da condenação. Que o amor chegue antes da exigência. Que esta pessoa sinta que há saída, que há esperança, que há um caminho de libertação que já foi aberto por Cristo e que está disponível para quem decide caminhar por Ele, um dia de cada vez, com a ajuda de Deus e o apoio de quem caminha junto. A libertação de um vício exige humildade, exige reconhecer que sozinho não é possível, exige pedir ajuda, o que para muitas pessoas é o passo mais difícil de todos. A cultura que valoriza a autossuficiência fez muita gente acreditar que precisar de ajuda é fraqueza. Mas Jesus nunca disse isso. Pelo contrário, disse que os pobres de espírito, os que reconhecem a própria necessidade, são os primeiros do reino. A humildade de dizer, eu preciso de ajuda, é o primeiro passo de uma libertação real. Nossa Senhora, dá humildade a quem está preso num vício para dar esse primeiro passo. Que o orgulho não seja obstáculo maior do que o desejo de ser livre. Que a vergonha não feche as portas que precisam ser abertas para que a cura entre. Que esta pessoa
encontre em si mesma a coragem de pedir, seja a Deus em oração, seja a um profissional de saúde, seja a um familiar de confiança, seja a uma comunidade que acolhe sem julgar. A família de quem está preso num vício também sofre. Sofre vendo a pessoa que ama se destruir sem conseguir fazer nada. Sofre com a impotência de tentar ajudar e não conseguir. Sofre com as consequências que o vício traz para o ambiente doméstico. Sofre com o medo constante de que algo grave aconteça. Esse sofrimento é real e precisa ser nomeado, porque muitas vezes a família inteira adoece junto com quem está viciado, sem que ninguém perceba ou cuide desse sofrimento coletivo. Nossa Senhora, abraça as famílias que convivem com o vício de alguém que amam, que encontrem sabedoria para ajudar sem se perder, que encontrem limites saudáveis sem fechar o coração, que encontrem apoio para o próprio sofrimento, sem culpa de cuidar de si enquanto cuidam do outro, que não percam a esperança na recuperação do familiar, mas que também não coloquem a própria saúde em risco numa tentativa de controlar o que não podem controlar, que confiem a Deus o que está além das suas forças e que continuem orando com fé. A oração tem poder sobre os vícios, não como fórmula mágica, mas como abertura real para a graça de Deus agir onde o esforço humano chegou ao limite. Há histórias de libertação que não têm outra explicação além da intervenção divina. Há pessoas que estavam completamente destruídas pelo vício e que encontraram liberdade porque alguém orou, porque elas mesmas clamaram a Deus num momento de desespero, porque a graça entrou por uma fresta que parecia minúscula e foi expandindo até tomar conta de tudo. Nossa Senhora, que esta oração seja essa fresta na vida de quem está preso. Que a graça entre agora, neste momento, e comece a trabalhar no interior daquilo que o vício construiu. Que o desejo de liberdade seja maior do que o desejo da substância ou do comportamento que aprisiona. Que a vontade de viver uma vida plena seja reacendida como chama que o vício tentou apagar, mas que nunca conseguiu extinguir completamente, porque Deus a mantém viva, mesmo nos momentos em que parece que nada mais resta. Escreva nos comentários: Nossa Senhora intercede pela libertação de quem está preso em um vício. Há um tipo de cura que muitas pessoas não percebem que precisam, porque está escondida embaixo de outras dores. É a cura das memórias, das lembranças que voltam sem ser convidadas e que trazem consigo toda a dor do momento em que foram vividas. Memórias de abuso, de abandono, de humilhação, de traição, de perdas que nunca foram completamente elaboradas. Essas memórias não ficam apenas no passado. Elas continuam agindo no presente, moldando reações, alimentando medos, criando padrões de comportamento que a pessoa muitas vezes não consegue entender nem explicar. Nossa Senhora, apresenta a Deus as memórias dolorosas de quem reza esta oração. Tu que guardavas todas as coisas no coração, como nos diz o Evangelho, sabes o peso que uma memória carrega. Sabes o que é reviver internamente algo que doeu. Intercede para que Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e sempre, entre nas memórias feridas desta pessoa e as toque com o seu poder de cura. Que o passado seja visitado pela graça e transformado, não apagado, mas curado, de forma que perca o poder de destruir o presente. A cura das memórias é uma das obras mais profundas que Deus realiza no interior humano. Ela não acontece sempre de forma imediata. Muitas vezes é um processo gradual que acontece camada por camada, à medida que a pessoa vai se permitindo abrir para a graça. Pode precisar de acompanhamento espiritual, pode precisar de apoio terapêutico, pode precisar de tempo, de paciência consigo mesma, de disposição para revisitar lugares dolorosos, com a certeza de que desta vez não está sozinha, que Jesus está presente nessa revisita. Nossa Senhora, acompanha quem está nesse processo de cura interior, que não desista no meio do caminho por achar que está demorando demais, que não se assuste com o que vai emergindo à medida que as camadas vão sendo removidas, que confie que Deus não abre uma ferida sem ter a intenção de curá-la completamente. Que cada etapa do processo seja vivida com coragem e com a certeza de que a cura que vem por dentro é a mais duradoura e a mais transformadora de todas.
Há também a cura das relações. Muitas pessoas carregam no corpo doenças que têm raiz em relações não curadas. A ciência já confirma o que a espiritualidade sempre soube. O estresse emocional crônico, os conflitos não resolvidos, o ressentimento mantido por anos, afetam diretamente o funcionamento do corpo. O perdão não é apenas gesto espiritual, é também caminho de saúde. Liberar o outro do peso do ressentimento é também liberar o próprio corpo de uma carga que ele não foi feito para carregar indefinidamente. Nossa Senhora, ilumina quem está doente sobre possíveis conexões entre o sofrimento do corpo e as feridas das relações. Que haja disposição de olhar para os relacionamentos com honestidade e de fazer o que precisa ser feito. Que o perdão seja buscado não apenas como dever espiritual, mas como caminho de libertação integral, que alcança a alma, as emoções e o próprio corpo. Que esta pessoa experimente como o ato de perdoar alivia não apenas o coração, mas também o peso físico que o ressentimento acumula. A oração de intercessão tem um papel fundamental no processo de cura. Quando alguém ora por outra pessoa doente, algo acontece no plano espiritual que vai além da compreensão humana. A graça flui através da oração de intercessão de maneira que atinge o outro mesmo à distância. Há curas que aconteceram porque alguém que estava longe estava orando. Há libertações de vícios que foram desencadeadas pela oração fiel de uma mãe, de um cônjuge, de um amigo que não desistiu de interceder. Nossa Senhora, que esta oração seja instrumento de cura para alguém que não está orando por si mesmo neste momento. Que a graça pedida aqui alcance pessoas que estão em hospitais, em clínicas de reabilitação, em casas onde o sofrimento é grande e a fé está fraca. Que quem reza hoje carregue no coração não apenas a própria necessidade, mas também a necessidade dos outros, tornando esta oração um ato de amor que vai muito além de si mesmo e que alcança quem mais precisa. A cura também passa pelo cuidado concreto com o corpo. Deus nos deu um corpo e espera que cuidemos dele com responsabilidade. Isso inclui buscar tratamento médico quando necessário, seguir as orientações dos profissionais de saúde, adotar hábitos que favorecem a saúde e abandonar hábitos que a destroem. Fé e cuidado concreto com o corpo não são opostos, são complementares. Deus usa os médicos, os medicamentos, os tratamentos como instrumentos da sua cura, e honrá-los é também forma de honrar a Deus. Nossa Senhora, dá sabedoria a quem está doente para buscar o cuidado adequado. Que não substitua o tratamento médico pela oração, mas que una os dois com sabedoria. Que encontre os profissionais certos, que tenha acesso ao tratamento necessário, que siga o caminho indicado com disciplina e confiança. E que em cada consulta, em cada exame, em cada procedimento, sinta a presença de Deus agindo através das mãos de quem cuida, porque toda cura tem origem nele, independentemente do caminho que ela percorre para chegar. Escreva nos comentários: Nossa Senhora me ajuda a buscar a cura com fé e com sabedoria. A saúde espiritual e a saúde física estão mais conectadas do que muitas pessoas imaginam. Um coração em paz adoece menos. Uma alma que perdoa carrega menos peso no corpo. Uma mente que confia em Deus resiste melhor às pressões que o estresse impõe ao organismo. Isso não significa que toda doença tem causa espiritual, porque não tem. Mas significa que cuidar do interior é também cuidar do exterior. Que fortalecer a alma é também fortalecer o corpo. Que a paz que vem de Deus tem efeitos que vão além do espiritual e que tocam a dimensão física da existência humana. Nossa Senhora, ajuda cada pessoa que reza esta oração a compreender a conexão entre o interior e o corpo. Que não trate a saúde apenas como questão física, mas como realidade integral que envolve corpo, alma e espírito. Que invista tanto no cuidado espiritual quanto no cuidado físico. Que encontre no equilíbrio entre esses dois aspectos um caminho de saúde mais completo e mais sustentável do que qualquer abordagem que ignore um dos dois lados dessa equação. Recusa-se a deixar que o sofrimento ocupe cada centímetro do coração, sem deixar espaço para a beleza que ainda existe. Nossa Senhora, forma um coração grato em quem está doente ou lutando contra um vício.
Que mesmo no meio do sofrimento, haja capacidade de encontrar razões para agradecer. Que cada dia em que houver leveza, que houver um momento de alegria, que houver uma conversa boa, seja reconhecido como presente de Deus e recebido com gratidão. Que a prática da gratidão cotidiana se torne uma âncora que impede o sofrimento de engolir completamente a esperança e a alegria de viver. Há pessoas que estão doentes há tanto tempo que a doença já se tornou parte da identidade. Já não se imaginam saudáveis. Já não conseguem visualizar uma vida sem aquela limitação, sem aquela dor, sem aquela dependência. E essa identificação com a doença ou com o vício pode se tornar um obstáculo inconsciente para a cura, porque o coração às vezes resiste a mudar uma realidade que, por mais dolorosa que seja, já se tornou familiar. A cura exige disposição para imaginar uma vida diferente e para querer essa vida de verdade. Nossa Senhora, abre a imaginação e a esperança de quem está preso nessa identificação com a doença ou com o vício. Que essa pessoa consiga visualizar uma vida saudável, uma vida livre, uma vida onde a limitação atual não é mais o centro. Que esse desejo de vida plena seja alimentado pela fé de que Deus é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou imaginamos, como nos diz São Paulo na carta aos Efésios. Que a esperança de cura seja mais forte do que o hábito do sofrimento. A comunidade tem um papel essencial no processo de cura e de libertação. Ninguém cura completamente em isolamento. O ser humano foi feito para a comunhão, e é muitas vezes na presença do outro, no apoio de quem caminha junto, na oração compartilhada, que a graça flui com mais liberdade. Grupos de apoio para dependentes químicos existem porque a recuperação acontece melhor em comunidade. Comunidades de oração existem porque a intercessão compartilhada tem uma força que a oração solitária não substitui completamente. Nossa Senhora, conduz quem está doente ou preso num vício para a comunidade certa. Que encontre pessoas que apoiem sem julgar, que incentivem sem pressionar, que orem sem cansar. Que não enfrente essa batalha na solidão que enfraquece, mas que seja cercado de presença humana e espiritual que sustente nos momentos mais difíceis. Que a Igreja, as comunidades de fé, os grupos de apoio sejam instrumentos concretos de cura nas mãos de Deus, alcançando o que a oração individual não alcança sozinha. Protege também quem está em recuperação, Nossa Senhora. Quem já deu os primeiros passos para sair de um vício, quem está no meio de um tratamento, quem está caminhando em direção à saúde, mas ainda não chegou lá. Essa fase intermediária é uma das mais vulneráveis. A pessoa já saiu do pior momento, mas ainda não está completamente firme. A tentação de recair é real. O cansaço do processo é real. E a sensação de que ainda falta muito pode ser desanimadora. Nossa Senhora, sustenta quem está em recuperação com uma força que não vem de dentro. Porque às vezes a força interior já está esgotada, mas que vem de Deus, que é inesgotável. Que cada dia de fidelidade ao processo seja celebrado como vitória. Que cada semana superada seja motivo de gratidão. Que os que apoiam a recuperação sejam pacientes, constantes e amorosos. E que quem está se recuperando saiba que cada passo dado em direção à saúde e à liberdade é visto por Deus com um amor que não cabe em palavras. Escreva nos comentários. Nossa Senhora fortalece quem está no caminho da recuperação e não deixa desistir. Deus é o Deus que cura. Essa não é apenas uma afirmação teológica abstrata. É uma realidade que se manifesta na história de pessoas concretas que experimentaram a ação curadora de Deus de maneiras que a medicina não consegue explicar e que a lógica humana não consegue acomodar. Milagres acontecem, não para todos da mesma forma e não sempre da maneira que pedimos, mas acontecem. E cada testemunho de cura é um sinal de que o Deus que curou na Bíblia continua curando hoje, que o poder do ressuscitado está ativo no mundo e que nenhuma situação é grande demais para a misericórdia divina. Nossa Senhora, acende a fé de quem está precisando de um milagre de cura. Que essa pessoa não se deixe apagar pela voz que diz que milagres eram para outros tempos ou para outras pessoas. Que saiba que Deus não tem favoritos,
e que o mesmo amor que curou o cego, o paralítico e o leproso está disponível hoje para quem crê e que pede com confiança. Que a fé que move montanhas seja reativada neste coração e que essa fé abra espaço para que Deus haja de maneira que surpreenda. A fé para a cura não é certeza de que tudo vai acontecer exatamente como pedimos. É confiança de que Deus age, mesmo quando o resultado não é o que esperávamos. É disposição de continuar crendo mesmo quando a resposta demora. É abertura para receber a cura da maneira que Deus escolhe dar, que nem sempre é a maneira que imaginamos, mas que sempre é a melhor possível dentro do amor infinito que Ele tem por cada um de nós. Essa fé madura é mais poderosa do que qualquer certeza superficial de que tudo vai sair bem. Nossa Senhora aprofunda a fé de quem está doente ou em sofrimento. Que não seja uma fé que exige garantias antes de confiar, mas uma fé que confia antes de ver. Que não seja uma fé que desmorona quando a resposta não chega no tempo esperado, mas uma fé que persevera, que insiste, que continua batendo a porta com a convicção de que quem bate encontrará abertura. Que essa fé seja a base sobre a qual todo o processo de cura se apoia, independentemente de quanto tempo esse processo leve. O testemunho tem um poder enorme no contexto da cura e da libertação. Quando alguém que passou por uma situação semelhante conta como Deus agiu na sua vida, algo acontece no coração de quem ouve. A esperança se acende. A fé encontra um ponto de apoio concreto. A sensação de que é possível ganha força porque deixa de ser apenas teoria e se torna evidência. Por isso, quem já foi curado, quem já foi liberto de um vício, quem já experimentou a ação de Deus numa situação de saúde, tem uma responsabilidade preciosa de contar essa história. Nossa Senhora inspira quem já recebeu uma graça de cura ou de libertação a compartilhar esse testemunho, que não guarde para si o que Deus fez, que não tenha vergonha de contar, que compreenda que seu testemunho pode ser o elemento que faltava para que outra pessoa dê o passo da fé que ainda estava adiando. Que cada história de cura contada com gratidão seja uma semente de esperança plantada em corações que estão precisando exatamente disso para continuar crendo. A intercessão de Nossa Senhora pela saúde não é nova. Ao longo de séculos, em diferentes partes do mundo, em santuários que surgiram exatamente porque milagres aconteceram, Nossa Senhora tem sido invocada por doentes, por dependentes, por famílias desesperadas. E a história registra curas que desafiaram a compreensão médica. Não porque Nossa Senhora tenha poder próprio de curar, mas porque a sua intercessão junto ao Filho tem uma eficácia que a fé da Igreja reconhece e que a experiência de tantos confirma ao longo dos séculos. Nossa Senhora, que a confiança nesta tua intercessão seja renovada no coração de quem reza esta oração. Que não seja uma confiança ingênua, mas uma confiança fundamentada na fé da Igreja, nos testemunhos de tantos que vieram antes, e na certeza de que tens um coração de mãe que não se cansa de interceder pelos filhos que sofrem. Que quem está doente ou preso num vício saiba que a sua oração não sobe sozinha, mas é carregada pelas tuas mãos até o coração de Deus, que ouve, que age e que ama. Que cada pessoa que reza esta oração hoje carregue consigo, ao final, algo que não tinha quando começou. Uma esperança renovada, uma fé mais firme, uma paz que não depende de a situação ter mudado ainda, mas que vem da certeza de que Deus está agindo. Que a oração não termine apenas com palavras, mas com uma entrega real, com um coração que disse ao Senhor: eu confio, eu acredito, eu espero, e que essa entrega seja o início de uma obra de cura que Deus já começou e que vai completar no tempo e da maneira que só Ele sabe ser perfeita. Escreva nos comentários: Nossa Senhora, renova minha fé e me ajuda a confiar na cura que Deus preparou. Existe uma cura que o mundo não oferece e que nenhum remédio alcança. É a cura da alma cansada. A alma que carregou peso demais por tempo demais, que serviu, que lutou, que resistiu, que aguentou e que um dia chegou ao limite sem que ninguém percebesse. Essa cura não aparece nos exames, não tem diagnóstico claro, mas é real, é urgente e é profunda.
E é exatamente para essa alma que Jesus disse, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse convite não tem exceção. É para todos. É para agora. Nossa Senhora, leva ao teu Filho Jesus a alma cansada de quem reza esta oração. Aquela que já não tem mais palavras para orar, que já não tem mais lágrimas para chorar, que chegou a um ponto de esgotamento tão profundo que simplesmente estar aqui, nesta oração, já foi um esforço enorme. Que Jesus a receba com a ternura que tem por quem está no limite. Que o descanso que só Ele pode dar chegue a esse interior exausto, como água que sacia uma sede que durou tempo demais. O cansaço espiritual é uma realidade que precisa ser nomeada sem vergonha. Há pessoas que estão esgotadas de lutar contra a mesma tentação, esgotadas de tentar vencer o mesmo vício e recair, esgotadas de rezar pela mesma situação de saúde sem ver resposta, esgotadas de cuidar de alguém doente sem ter quem cuide delas. Esse esgotamento não é falta de fé. É sinal de que a batalha tem sido real, de que o esforço tem sido genuíno e de que chegou o momento de parar de tentar carregar sozinho o que foi feito para ser entregue. Nossa Senhora, que esta pessoa aprenda a pousar o peso nos pés de Jesus, que não confunda fidelidade com autossuficiência, que compreenda que entregar a batalha a Deus não é desistir, é reconhecer que Ele é o verdadeiro combatente e que nós somos os que precisamos de socorro. Que o descanso que vem dessa entrega seja experimentado como alívio real, não como derrota, mas como sabedoria de quem aprendeu que a força humana tem limite e que a graça de Deus não tem. A cura também tem uma dimensão comunitária que precisa ser resgatada. Nas primeiras comunidades cristãs, os doentes eram ungidos, eram orados, eram acompanhados pela comunidade inteira. Ninguém enfrentava a doença em isolamento. A fé era vivida como corpo, como comunhão de pessoas que partilhavam os fardos umas das outras. Essa dimensão se perdeu em parte numa cultura que privatizou tudo, inclusive o sofrimento. Mas Deus fez o ser humano para a comunhão. E é na comunhão que a graça flui com mais abundância. Nossa Senhora, devolve a quem está sofrendo o senso de pertencimento a uma comunidade que ora e que cuida. Que ninguém enfrente a doença ou o vício na solidão que enfraquece. Que haja pessoas ao redor dispostas a orar, a acompanhar, a estar presentes mesmo quando não sabem o que dizer. Que a igreja seja o que sempre deveria ser, uma família que acolhe o sofrimento do irmão como se fosse seu e que intercede com a mesma intensidade com que intercederia por si mesma. A libertação de um vício muitas vezes começa com uma decisão tomada num momento de clareza, que não dura muito. A pessoa vê com nitidez o que o vício está destruindo, sente com força o desejo de ser livre e nesse momento decide. Mas logo depois, a clareza passa, a vontade vacila e o que parecia uma decisão definitiva começa a desmoronar. Por isso a decisão precisa ser sustentada, precisa ser alimentada todos os dias com oração, com apoio, com ambientes que fortaleçam e não que enfraqueçam. Nossa Senhora, sustenta as decisões de libertação que foram tomadas. Que a clareza do momento da decisão não se perca com o passar dos dias. Que quando a vontade vacilar, a memória do que o vício destrói seja mais forte do que o desejo de voltar. Que quando a tentação bater com força, haja um recurso espiritual imediato, um nome para invocar, uma oração para rezar, uma pessoa para ligar. Que a decisão de ser livre seja renovada cada manhã como o primeiro gesto do dia, antes que qualquer tentação tenha chance de se instalar. Que quem está no processo de cura, seja de uma doença do corpo, de uma ferida da alma ou de um vício que aprisiona, saiba que não está invisível para Deus. Que cada passo dado em direção à saúde e à liberdade é celebrado no céu. Que cada dia de resistência tem valor eterno. Que cada vez que a pessoa escolhe a vida em vez da destruição, está cooperando com o projeto de Deus para ela, um projeto que foi traçado com amor antes mesmo de ela nascer e que nenhum vício, nenhuma doença e nenhum sofrimento consegue cancelar definitivamente. Escreva nos comentários:
Nossa Senhora, me sustenta nos momentos em que minha força acaba. A misericórdia de Deus é o fundamento de toda a cura e de toda a libertação. Sem ela, nada do que pedimos nesta oração faria sentido, porque a misericórdia é o que torna possível que alguém que caiu muitas vezes ainda receba a graça. É o que torna possível que alguém que se afastou de Deus por causa do vício ainda seja alcançado pelo seu amor. É o que torna possível que alguém que está doente há anos ainda tenha razão para esperar. A misericórdia não tem limite de tentativas, não tem prazo de validade. Não se esgota diante da repetição das quedas, nem diante da gravidade das situações. Nossa Senhora, que é chamada Mãe de Misericórdia, apresenta a misericórdia de Deus a quem está se sentindo indigno de ser curado ou libertado. Que essa pessoa saiba que a misericórdia divina não é proporcional ao mérito humano, que não é necessário ter feito tudo certo para receber o amor de Deus. Que basta chegar, como o filho pródigo chegou, ainda de longe, ainda sujo, ainda envergonhado, para que o pai corra ao encontro e mande preparar a festa. Essa é a natureza do amor de Deus. E essa é a base sobre a qual toda oração de cura se apoia. Há pessoas que não conseguem pedir cura para si mesmas porque no fundo não acreditam que merecem, que passaram por tanto, que erraram tanto, que se destruíram tanto, que a ideia de ser curadas parece um privilégio reservado para outros. Esse pensamento é mentira. É voz que não vem de Deus. Deus não distribui cura apenas para os que acham que merecem. Ele distribui cura para os que abrem o coração e pedem, que às vezes distribui mesmo sem ser pedido, porque o seu amor age antes da nossa capacidade de pedir. Nossa Senhora, desfaz no coração de quem reza esta oração qualquer crença de que não é digno de ser curado ou libertado. Que a mentira da indignidade seja substituída pela verdade do amor de Deus. Que esta pessoa se veja como Deus a vê, não como acumulado de erros e fracassos, mas como filho amado, criado para a vida plena, chamado para a liberdade, destinado a uma existência que vai muito além do sofrimento que está vivendo agora. A cura integral envolve também a restauração da identidade. O vício rouba a identidade. A doença crônica pode roubar a identidade. A pessoa que era cheia de vida, de projetos, de alegria, vai sendo substituída por alguém que se define pelo que sofre, pelo que não consegue, pelo que perdeu. E recuperar a identidade verdadeira é parte essencial do processo de cura. É lembrar quem se é antes da doença, antes do vício, antes do sofrimento. É reconhecer que há um núcleo que o sofrimento não alcançou e que é exatamente esse núcleo que Deus vê e que Ele quer restaurar. Nossa Senhora, ajuda quem está sofrendo a recuperar a percepção da própria identidade como filho de Deus. Que a doença não seja o substantivo que define, mas o adjetivo temporário de uma história que tem um destino muito maior. Que o vício não seja visto como essência, mas como corrente, que está sendo rompida por uma graça que é mais forte. Que esta pessoa se lembre de quem é, de para que foi criada, de qual é o plano de Deus para a sua vida, e que essa memória seja combustível para continuar lutando mesmo nos dias mais difíceis. Rezar pelos outros é também caminho de cura para si mesmo. Quando o coração sai de si mesmo e se volta para a necessidade do outro, algo muda no interior. A própria dor parece menor quando encontramos alguém com uma dor maior. O próprio processo de cura ganha novo sentido, quando o vivemos não apenas por nós mesmos, mas para podermos um dia ajudar outros que estejam passando pelo mesmo. Muitas das maiores histórias de recuperação de vícios incluem uma dimensão de serviço ao próximo, que se tornou parte essencial do processo de manutenção da liberdade. Nossa Senhora, abre o coração de quem está em processo de cura para a dimensão do serviço, que mesmo no meio do próprio sofrimento, haja capacidade de enxergar o outro e de fazer algo por ele. Que quem está se recuperando de um vício encontre no serviço a outros que estão começando o mesmo caminho um motivo adicional para não recair. Que quem está doente encontre no amor ao próximo uma fonte de alegria que a doença não consegue alcançar. Que o amor que se doa seja também, misteriosamente,
um dos caminhos pelos quais a própria cura avança. Nossa Senhora, que esta oração continue agindo depois que terminar. Que as palavras rezadas hoje permaneçam vivas no coração como sementes que brotam no tempo certo. Que quem estava sem esperança ao começar tenha encontrado pelo menos uma fresta de luz ao chegar até aqui. Que quem estava sem força tenha sentido algo se renovar no interior. Que quem estava sozinho na luta tenha percebido que tem uma mãe que intercede e um Deus que não abandona. Que tudo isso seja real, concreto e transformador na vida de cada pessoa que rezou. Escreva nos comentários: Nossa Senhora, obrigado por interceder por mim e por quem eu amo. Chegamos ao final desta oração, mas não ao final do cuidado de Deus por quem está sofrendo. Esse cuidado não tem fim. Não se encerra quando a oração termina. Não diminui quando o dia passa e as preocupações voltam. Não some quando a noite chega e o silêncio pesa. O amor de Deus por cada pessoa doente, por cada pessoa presa num vício, por cada alma que está cansada e que ainda assim buscou a Ele nesta oração, esse amor é constante, é ativo e é mais poderoso do que qualquer sofrimento que a vida possa apresentar. Nossa Senhora sela no coração de cada pessoa que rezou esta oração a certeza desse amor. Que ela carregue consigo, ao sair daqui, não apenas palavras bonitas, mas uma convicção interior renovada de que não está sozinha, que Deus está agindo, que a intercessão continua, que a graça pedida está em movimento, mesmo quando ainda não é visível. Que a fé que trouxe esta pessoa até esta oração seja a mesma fé que a sustentará nos próximos dias, mais firme, mais enraizada, mais capaz de resistir ao desânimo. Ao longo desta oração, pedimos cura para o corpo, para a alma e para as memórias. Pedimos libertação para quem está preso num vício. Pedimos força para quem está em recuperação. Pedimos misericórdia para quem sente que não merece. Pedimos renovação de identidade para quem foi definido pelo sofrimento por tempo demais. Pedimos comunidade para quem está sozinho na luta. Cada um desses pedidos foi carregado pelas mãos de Nossa Senhora até o coração de Deus. E Deus ouviu. Ele sempre ouve quem busca com fé. Nossa Senhora, que os frutos desta oração apareçam na vida de quem rezou. Que sejam frutos visíveis, que esta pessoa consiga reconhecer como resposta de Deus. Uma melhora no quadro de saúde, um dia a mais de liberdade do vício, uma paz interior que não existia antes, uma força renovada para continuar o tratamento, um encontro providencial com alguém que vai ajudar, uma clareza sobre o próximo passo. Que Deus responda de maneiras concretas e que esta pessoa tenha olhos de fé para reconhecer cada resposta como sinal do amor de um pai que não abandona. Para quem ainda não encontrou a cura que pede, que esta oração seja renovação de esperança e não fonte de desânimo. Deus não atrasou a resposta porque não se importa. Atrasou porque o seu tempo é diferente do nosso e porque Ele vê dimensões que nós não vemos. O que parece demora aos nossos olhos muitas vezes é preparação aos seus olhos. Preparação do coração para receber. Preparação das circunstâncias para que a cura chegue de forma completa e não parcial. Preparação de outras pessoas que serão tocadas pela história de fé de quem esperou e não desistiu. Nossa Senhora sustenta quem ainda espera. Que a espera não destrua a fé, mas a aprofunde. Que o silêncio de Deus seja interpretado não como ausência, mas como intimidade. Que cada dia de espera fiel seja oferecido a Deus como oração contínua, como ato de confiança que tem valor espiritual enorme, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Que quem espera saiba que a fidelidade na espera é em si mesma uma forma poderosa de fé que agrada a Deus e que move a sua misericórdia. Que esta oração seja também semente de testemunho. Que quando a cura chegar, quando a libertação acontecer, quando a saúde for restaurada, esta pessoa se lembre deste momento em que buscou a Deus com fé. E que conte essa história. Que não guarde para si o que Deus fez. Que vá ao encontro de outros que estão no início da mesma luta e que diga: eu também estava assim. Eu também pensei que não havia saída. E Deus agiu.
Esse testemunho tem um poder de transformação que nenhum discurso teológico substitui, porque vem da vida real de uma pessoa real que encontrou um Deus real. Nossa Senhora, que cada pessoa curada, cada pessoa libertada, cada pessoa restaurada que passou por esta oração se torne instrumento de esperança para outros. Que o sofrimento vivido não se perca, mas se transforme em compaixão, em serviço, em capacidade de estar ao lado de quem ainda está no meio da luta, com uma presença que só quem passou pelo mesmo consegue oferecer. Que a dor redimida pela graça de Deus se torne força para o bem de muitos. Se esta oração tocou o seu coração, não fique em silêncio. Compartilhe com alguém que está doente e que precisa ouvir que Deus cura, com alguém que está preso num vício e que precisa saber que há saída, com alguém que está cansado de lutar e que precisa ser lembrado de que não está sozinho. Um simples gesto de compartilhar pode ser o encontro que alguém estava esperando sem saber que estava esperando. Curta este vídeo, inscreva-se no canal Oração Viva se ainda não é inscrito e ative o sininho para receber cada nova oração. Sua inscrição ajuda este trabalho a chegar a mais pessoas que precisam de fé, de esperança e de intercessão. E se você quiser apoiar ainda mais esta missão, considere se tornar membro do canal. Cada apoio faz diferença real para que estas orações continuem chegando a quem mais precisa. Nossa Senhora, saúde dos enfermos, consoladora dos aflitos, auxílio dos cristãos, cobre com o teu manto cada pessoa que rezou esta oração hoje. Que nenhuma delas volte para casa do mesmo jeito que veio. Que algo tenha mudado, por menor que pareça. Que a semente da cura esteja plantada. Que a graça da libertação esteja em movimento. E que o amor de Deus seja mais real hoje do que era ontem para cada coração que buscou a Ti com fé. Amém.